Mas eu vou ser bem direto. Eu acho o seguinte, o governo acabou, o governo do Temer. Primeiro, esse caso é gravíssimo. Todo mundo sabe aqui, eu tenho um texto de Clóvis Rossi, do Jane de Freitas. Tem um texto feito pelo Josias sobre aquela entrevista coletiva patética. Ali a gente viu o presidente rodeado do presidente da Câmara, do presidente do Senado, parecia um clima de velório, sem mensagem a falar para o país mergulhado numa crise econômica violentíssima. Eles diziam que era o seguinte, que era afastar Dilma, a confiança dos empresários ia melhorar, os empresários iam investir e a economia ia crescer. Cadê? Não tem uma medida sequer desse governo em mais de 6 meses para a retomada do crescimento econômico, para proteger empregos. É só essa aposta que não vai dar certo, porque vai aprofundar a crise da PEC 55 e da reforma da Previdência, no momento que estados estão quebrados, que municípios estão quebrados, que as empresas brasileiras estão com dívida de mais de 80% do PIB, que as famílias estão endividadas. Era necessário nós termos um líder que tivesse à frente desse país e conduzisse o país para sair da crise, aumentando investimentos, aumentando gastos sociais, discutindo como recuperar a cadeia de óleo e gás, o papel dos bancos públicos, mas nada. Foi isso que o presidente Lula fez naquela crise de 2008 e 2009. E aqui me impressiona a irresponsabilidade das elites brasileiras, que entraram nessa história desse golpe. E eles sabiam, porque todo mundo sabia quem era esse núcleo em torno do Temer. O núcleo era Gedel, Eliseu Padilha, Eduardo Cunha, que está preso, Moreira Franco e Temer. Eram esses 5. E todo mundo sabia. O ACM cunhou Eliseu Padilha de Eliseu Quadrilha, há muito tempo atrás. Falou do Gedel vai às compras, sobre as propriedades do Gedel. Inclusive, disse que o ACM, que o filho dele, Luiz Eduardo Magalhães, errou, porque salvou o Gedel, naquele caso, os anões de orçamento. Isso todo mundo sabia, que esse era o núcleo que estava ali em torno do Michel Temer. Você sabe que a presidenta Dilma foi muito feliz numa entrevista essa semana, que ela disse o seguinte, que o Temer está aquém do Brasil, é uma figura menor, está aquém do povo brasileiro. E diz mais a presidenta Dilma, não é só que ele não lidera, ele não representa. Então eu subo à tribuna hoje aqui, falar que o caso envolvendo Gedel, Temer, Padilha, eu assisti ontem a entrevista no Fantástico do Calero, o caso é gravíssimo. Houve crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Nós estamos indo agora às 16 horas na Procuradoria-Geral da República. Vamos entrar com a representação, porque Michel Temer cometeu uma infração penal comum. Na verdade, houve concussão, advocacia administrativa e prevaricação. Mas mais do que isso, senhor presidente, eu estive em São Paulo no dia de ontem, participei de um ato na Avenida Paulista, um ato grande, pelo Fora Temer e contra a PEC 55. E pela manhã tive uma reunião com várias entidades dos movimentos sociais, onde nós discutimos a possibilidade de apresentação de um impeachment contra Michel Temer. A reunião foi muito boa e a ideia é tentar protocolar esse impeachment entre quarta e quinta-feira na Câmara dos Deputados. As entidades entre hoje e amanhã estão fazendo reuniões, discutindo, mas posso antecipar aqui, a opinião da maior parte dos presentes era de que era necessário entrar com esse processo de impeachment, porque o crime de responsabilidade é claro, é transparente. Houve crime, diferente do caso da Dilma, que a gente discutiu aqui tempos e tempos, e nós conseguimos demonstrar. Nós perdemos no voto porque construíram uma maioria parlamentar para dar um golpe no país. Mas nós conseguimos demonstrar que não tinha crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma. Agora não. É vergonhoso o que está acontecendo. Agora, se por um lado estamos entrando na Procuradoria-Geral da República hoje, vamos apresentar pedidos de convocação do ministro Padilha, da ministra Grace, da AGU, porque ela vai ter que explicar
Que história é essa que a solução estava pronta na AGU? Ela vai ter que vir aqui, se explicar perante o Senado. Nós vamos também, já falei, com esse pedido de impeachment assinado pelos movimentos sociais, porque, na nossa avaliação, se fosse assinado pelos parlamentares, os parlamentares não poderiam depois participar do processo do impeachment, inclusive votar. Então, o ideal é ser feito por advogados e movimentos sociais, a sociedade civil organizada. Agora, apesar de tudo isso, eu acho que a grande saída seria a renúncia e convocação de eleições diretas e imediatas. Renúncia. Renúncia. Aquele presidente que estava dando aquela entrevista coletiva, a minha sensação ali é que ficou claro ali que não tinha mais ninguém no comando. Um presidente completamente atônito, sem conseguir responder perguntas, sem ter um discurso para falar do país. Ele não sabe o que fazer. E tem mais, os senhores estão vendo, é tão frágil esse governo. Está aqui Eduardo Cunha agora, hoje, no dia de hoje, o Eduardo Cunha colocou o Temer como sua testemunha. Sabe quais foram as perguntas feitas pelo Eduardo Cunha ao Temer? É uma ameaça. Esse Temer não sustenta, diz o seguinte, olha as perguntas. E aqui tem um trecho de uma matéria do 247. Não poderiam ser mais ameaçadoras as perguntas feitas por Eduardo Cunha a Michel Temer, sua testemunha na Operação Lava Jato. Basicamente, Cunha questiona Temer sobre os principais operadores do PMDB, como Jorge Zelada, ex-diretor da área internacional da Petrobras, José Augusto Henriques, lobista do setor do petróleo, preso em Curitiba. Cunha também questiona sua testemunha sobre a relação com o empresário José Yunes, melhor amigo de Temer, e tido no mercado como parceiro do PMDBista. Olha as perguntas. Vossa Excelência recebeu o senhor Jorge Zelada alguma vez na sua residência em São Paulo? Aí dá o endereço da residência. Caso Vossa Excelência tenha recebido, quais foram os assuntos tratados? Parece aqui que ele devia estar presente. Vossa Excelência tem conhecimento se houve alguma reunião sua com fornecedores da área internacional da Petrobras, com vistas à doação de campanha para eleições em 2010, no seu escritório político, e por aí vai. Ele está narrando fatos. É um governo fragilizado, houve crime no caso do Gedel, mas vai vir mais, vão vir outras delações, vai vir Eduardo Cunha. Esse governo não se sustenta. E eu quero aqui ler rapidamente um trecho desse artigo do Josias de Souza sobre aquela entrevista coletiva desastrosa. Desastrosa. Começa o Josias de Souza dizendo o seguinte: percebe-se que um país está em apuros quando o presidente convoca uma entrevista e, depois de ouvi-lo atentamente por mais de uma hora, as pessoas chegam à conclusão de que ele não tem nada a dizer. A conversa que Michel Temer teve com os jornalistas nesse domingo foi constrangedora. O embaraço foi maior pelas perguntas que o presidente teve que ouvir do que pelas respostas que ele não conseguia oferecer. A alturas tantas, uma repórter submeteu o Temer a uma situação muito parecida com o xeque-mate, aquela posição do jogo de xadrez em que o rei fica vulnerável, impossibilitado de ser defendido por outra peça no tabuleiro ou de fugir do ataque do adversário. Disse a repórter: o senhor deu a sua versão da história, do embargo à construção do edifício de apartamentos que interessa a Gedel. Tinha um conflito e deveria, então, ser arbitrado pela AGU. Alguns juristas têm apontado uma certa inconsistência nessa versão pelo seguinte: o IPHAN é um órgão só. O IPHAN nacional teria hierarquia sobre o IPHAN da Bahia. Não haveria um conflito de órgãos para ser dirimido. E, por outro lado, o senhor falou que estava arbitrando um conflito entre ministros. A questão é que, aparentemente, não era um conflito institucional entre a pasta da Secretaria de Governo e da Cultura. Encerrado o preâmbulo, a repórter fez o movimento fatal. Era um conflito de natureza particular, interesse particular do ministro Gedel. Queria que o senhor me apontasse por que o presidente deveria arbitrar conflitos de natureza particular. O que justificaria o envolvimento do presidente nessa questão? Aí continua: Temer vagou a esmo pelo tabuleiro.
Diz ele, em primeiro lugar, vou consertar sua pergunta. Se você estiver gravando, e isso é muito comum hoje, não é? Eu pergunto, como assim? Se estiver gravando, é uma entrevista coletiva. Verá que eu disse que estava arbitrando um conflito de natureza administrativa. Aí fala. Conclui Josias de Souza, ficou sem resposta a indagação sobre a ausência de conflito entre órgãos públicos, já que o IPHAN é um só e a unidade nacional tem supremacia hierárquica sobre o núcleo baiano. E por aí vai. E acaba dizendo o seguinte, Temer passa a impressão que já não preside os fatos, é presidido por eles. O presidente não chegou a essa situação inadvertidamente. Sabia muito bem quem estava nomeando. Parece agora decidido a subverter o brocardo, quer provar que é errando que se aprende a errar. Eu encerro, senador Paulo Paim, dizendo o seguinte, o governo acabou dos mais diversos campos, acabou no campo econômico também. A fragilidade da economia brasileira hoje, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que nós estamos numa crise econômica e política, mas estamos entrando numa crise social gravíssima. Nós vamos entrar num período de 2017, se nada for feito, ao meu ver, de convulsão social. E, por parte desse governo, nós não podemos esperar nada. Então, os movimentos sociais vão sim, essa semana, entrar com pedido de impeachment. Nós estamos indo na Procuradoria-Geral da República agora, com a outra representação. Mas o grande apelo que fazemos é pela renúncia do Temer, pela convocação de eleições diretas. Devo dizer, e o senador Regufe tem uma PEC importantíssima, que modifica essa história de que nos 2 últimos anos tem que ser eleição indireta. Porque eleição indireta, e eu estou concluindo, senador Paulo Paim, não resolve a crise. Alguém acha que esse Congresso está com autoridade no meio do povo para eleger um presidente e dizer, está aqui o presidente? Tem que vir das urnas, seja qual for o projeto. Eu tenho, Vossa Excelência sabe, algumas posições sobre a economia, mas nem que seja esse para defender o plano de austeridade, tem que ser legitimado nas urnas, tem que vir do povo. A crise é muito grande. Existe uma alienação desse Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, sobre o tamanho da crise. A crise só se resolve com a legitimação pelo povo, seja qual for o caminho. Nós não vamos aguentar esse impasse até 2018, essa situação de fragilidade. Esse presidente Michel Temer, eu acho que a presidenta Dilma acertou. É uma figura menor. Eu volto a dizer, foi de espantar aquela entrevista coletiva feita ali. Um brasileiro ali olhando, vendo os gestos. A fraqueza estava presente em todos os sentidos, em todos os momentos, junto do Renan e junto do Rodrigo Maia. Não é por ali, ali não tem condição, não existe comando, nós estamos sem comando. E encerro repetindo, diretas, fora Temer, por um outro governo que seja legitimado nas urnas. E a renúncia é o melhor caminho. Como eu acho que ele não vai ter essa grandeza de fazer esse gesto da renúncia, nós vamos adentrar com um pedido de impeachment assinado por membros da sociedade civil, advogados, ainda essa semana na Câmara dos Deputados.